Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno de um tema, fundamental. O nosso compromisso com a casa de Deus. Verdade. E para isso, vamos mergulhar na mensagem do profeta Ageu, né? Um livro curto, mas, de uma profundidade imensa. Exatamente. Usaremos como guia a lição 6 da Escola Bíblica Dominical Betel, que foca justamente em Ageu e, claro, o próprio texto bíblico. A missão aqui é entender essa chamada urgente de Ageu sobre onde colocamos nossas prioridades, nosso tempo, nossos recursos e por que isso ainda é tão relevante, né? Com certeza. O texto áureo já dá o tom, lá em Ageu 1, verso 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. É um chamado bem prático. E a verdade aplicada da lição reforça isso. O comprometimento de cada um de nós na edificação da igreja, do corpo de Cristo. Para quem não lembra do contexto, o povo judeu tinha voltado do exílio na Babilônia, certo? Com aquela permissão do rei Ciro para reconstruir tudo, inclusive o templo. Isso. Começaram com muito entusiasmo, mas, aí vieram as dificuldades, oposição dos vizinhos, e a obra parou. E não foi só uma pausa momentânea, né? O tempo passou e a coisa ficou esquecida. Pois é, o foco mudou totalmente. O pessoal começou a cuidar das suas próprias vidas, das suas casas bem arrumadas, como diz o texto, enquanto a casa do Senhor continuava em ruínas. É aí que entra Ageu capítulo 1, versículo 4, com aquela pergunta que deve ter pesado, né? É tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta direta, sem rodeios. Deus usando Ageu para confrontar essa inversão de valores. Então, podemos dizer que Ageu foi mesmo um profeta do despertamento. Ele chega junto com Zacarias para, sacudir a poeira do povo e dos líderes também, o Zorobabel e Josué. Exatamente. E a desculpa deles era aquela coisa clássica, né? Ageu 1, verso 2, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aquela procrastinação, sabe? Deixar para depois o que é de Deus. Sempre tem uma boa desculpa, né? Sempre. Mas Deus, através de Ageu, não só questiona a desculpa, como mostra a consequência direta disso na vida deles. Tá tudo conectado. Como assim? Veja bem, Ageu 1, versos 6 e 9. Deus diz que eles estavam plantando muito, mas colhendo pouco. Comiam, mas não ficavam satisfeitos. Bebiam, mas continuavam com sede. Vestiam-se, mas não se aqueciam. E o salário? A imagem do saco furado, essa mesma. Recebiam um pagamento, mas era como colocar num bolso rasgado, o dinheiro sumia. Deus está dizendo, olha, vocês estão se esforçando pra caramba nas suas coisas, mas não tá rendendo. Sabe por quê? Porque a minha casa está abandonada. Nossa, que ligação forte. Quer dizer que a negligência com as coisas de Deus estava afetando diretamente o dia a dia, o bolso, a satisfação pessoal deles. Exato. É quase um princípio espiritual que Ageu revela ali. A apatia com o sagrado gerava frustração, falta, um vazio em todas as áreas. Matthew Henry, um comentarista antigo, já falava dessa nossa tendência, de arrumar desculpa para adiar o dever para com Deus. É um engano antigo mesmo. Faz muito sentido. E Deus não para no diagnóstico, ele chama para ação, né? Para reflexão, na verdade. Sim. 2 vezes ele fala, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Em outras traduções, vejam bem aonde os seus caminhos os levaram. É um chamado à consciência, sabe? Parem e pensem, o que vocês estão fazendo? Quais são os resultados? E essa palavra dura, esse confronto, funcionou? Funcionou. O versículo 12 do capítulo 1 é chave. Diz que Zorobabel, Josué e todo o restante do povo ouviram a voz do Senhor e as palavras de Ageu, e temeram diante do Senhor, e logo em seguida obedeceram. O temor levou à obediência. Isso mostra a importância da liderança também, né? Zorobabel e Josué deram o exemplo. Fundamental.
A liderança precisava ser despertada primeiro para mobilizar o povo. A apatia deles estava literalmente segurando a bênção de Deus. Ageu fala de seca, de colheita ruim, tudo consequência dessa desobediência, dessa negligência. Então, a reconstrução não era só levantar a parede. De jeito nenhum. Era um ato de arrependimento, de realinhamento. Era um voltar-se para Deus, para a comunhão, para a adoração. E isso sim traria a bênção de volta. O Pró Antônio Paulo Antunes, no comentário da lição, destaca bem isso. Desobediência traz maldição, obediência traz bênção. Simples assim. Então a gente volta sempre para a questão das prioridades, né? Onde está o nosso foco, onde estamos investindo o nosso melhor. Exato. Deus deixa claro em Ageu 1, verso 8, o que ele queria. Subam ao monte, tragam madeira, construam a casa, para que eu me alegre nela e seja glorificado. O desejo de Deus era ter um lugar de encontro com seu povo, e a negligência deles o desagradava. E quando eles obedecem, vem uma promessa incrível, né? Mesmo que o templo não fosse tão rico quanto o de Salomão. Ah, sim. Ageu 2, verso 9, uma das promessas mais lindas. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Isso é tremendo, mas como assim maior? Se materialmente talvez fosse inferior. A glória ali não era só o ouro e a prata. Embora Deus também prometa suprir isso, né? Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. A provisão viria, mas a glória maior estava ligada à presença de Deus de uma forma mais plena, talvez até apontando para a vinda do Messias, que um dia entraria naquele templo. E essa glória dependia do quê? Do coração do povo, de um retorno sincero. Entendi. Não era automático, tinha uma condição. E falando em condição, tem aquela outra mensagem de Ageu, um pouco mais enigmática talvez, sobre o puro e o impuro. Isso no capítulo 2, a partir do verso 10. Ageu vai consultar os sacerdotes sobre as leis cerimoniais. Ele pergunta, se alguém leva a carne santa na borda da roupa e toca em pão ou comida ou vinho ou azeite ou qualquer outra coisa, isso fica santo? E a resposta é... Não, exato. Aí ele pergunta, mas se alguém que se tornou impuro por tocar no morto tocar em alguma dessas coisas, ela não ficará impura? E a resposta é... Sim, ficará impura. Pronto. Com essa analogia, Ageu ensina uma lição espiritual poderosa. A santidade, a pureza, não se transmite assim por mero contato externo, sabe? Mas a impureza, o pecado, esse sim contamina tudo ao redor. Nossa, que aplicação. O que ele queria dizer com isso para o povo? Ele estava dizendo, olha, não adianta vocês agora quererem reconstruir o templo e fazer sacrifícios se o coração de vocês continua longe de mim, se vocês continuam em desobediência ou com motivações erradas. A impureza espiritual deles contaminava o próprio trabalho, as ofertas, tudo se tornava inaceitável para Deus. Então precisava mais do que só botar a mão na massa. Precisava de um coração limpo, de santificação. Precisamente. A obra exterior tinha que ser acompanhada de uma transformação interior. Um coração puro, dedicado, para que o serviço fosse realmente aceitável e Deus pudesse derramar aquela glória prometida. Mas a história tem um final feliz nesse ponto, né? Porque o texto diz que eles ouviram e agiram. Sim, Ageu 1:12 de novo. Eles ouviram, temeram e obedeceram. E o verso 14 diz algo fundamental. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué e o espírito de todo o restante do povo. Então não foi só pela força de vontade deles. Não mesmo. Foi Deus agindo, despertando, capacitando. Como diz Warren Wiersbe, um ótimo comentarista, a obediência é fruto da graça de Deus operando em nós. Mas claro, a resposta humana, a disposição e obedecer é indispensável. Uau! Que percurso fizemos aqui. Então, tentando amarrar tudo isso, a mensagem central de Ageu é um basta indiferença à apatia espiritual, né? Sem dúvida. Um alerta fortíssimo sobre como as nossas prioridades em relação ao reino de Deus têm um impacto real, visível, na nossa vida. E que negligenciar a casa do Senhor, o serviço a Ele, as coisas espirituais, isso traz frustração, aquele sentimento de correr em vão, do saco furado. Exato. Mas, por outro lado, a obediência, o compromisso sincero, mesmo que comece pequeno, abre as portas para a bênção, para a provisão e principalmente para a presença manifesta de Deus, para a glória dele. E como a gente traz isso para hoje? A casa do Senhor hoje, somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, certo? Perfeitamente. A mensagem de Ageu ecoa diretamente para nós.
Como está o nosso investimento de tempo, de dons, de recursos na edificação da igreja, no serviço ao reino? Onde está de fato o nosso coração? Aquela pergunta sobre as casas bem cuidadas e a casa do Senhor abandonada, hoje seria sobre a nossa vida pessoal versus o nosso envolvimento com a comunidade da fé, com a obra de Deus. Pode ser uma aplicação direta. Estamos tão focados nos nossos projetos, nas nossas carreiras, no nosso conforto, que as coisas de Deus ficam em segundo plano. A pergunta do saco furado ainda vale? Estamos buscando alegria, satisfação, propósito nos lugares certos? Ou estamos correndo atrás do vento? Profundo. Fica então essa reflexão final para todos nós que estamos ouvindo. Se Ageu ligou tão claramente a dedicação à obra de Deus com o bem-estar e a bênção do povo, como é que as nossas prioridades hoje, o nosso nível de comprometimento real com as coisas de Deus, com a nossa igreja local, com o serviço, como isso está se refletindo na nossa vida e na vida da nossa comunidade? Uma pergunta para levar para casa, para oração, né? Para um exame sincero diante de Deus. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Antes de ir, quero reforçar o convite. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem você ama e não se esqueça de deixar um comentário contando o que você achou ou trazendo suas dúvidas e reflexões. Sua interação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!